Oi! Como estão as coisas por aí, Amelinha? Está tudo ótimo. Encontrei com os meus netinhos, brinquei bastante com eles, foi muito aproveitoso. E por aí, seu Chico? Que bacana! Por aqui também foi tudo incrível. Fui passear com a minha família, curti bastante o pessoal. Ainda tomei a terceira dose da vacina da Covid, para reforçar ainda mais a proteção. Que maravilha, seu Chico! Irei tomar minha vacina nessa semana. Não vejo a hora. Eu imagino. Seu Chico, parece que hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente. Vai ser com uma fonoaudióloga, né? Estou achando tão legal o GPFIM trazer outros profissionais da área da saúde. Verdade. Aliás, eu lembro quando a professora Soraya falou para mim que existem outros profissionais e que cada um está dentro do seu campo de atuação, preocupado em melhorar a vida dos pacientes com doença de Parkinson. Seu Francisco, o cuidado da pessoa com doença de Parkinson é um cuidado integrado e engloba a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, a terapia ocupacional e a psicologia, por exemplo, além do tratamento médico. Todos esses profissionais em conjunto vão estimular o potencial máximo de cada paciente, além de diminuir o impacto da doença para ele, para sua família e para o seu cuidador. Todos os sintomas, sejam eles motores e não motores, serão administrados por essa equipe que tem como objetivo comum manter a autonomia dos nossos pacientes e a participação ativa deles na sociedade. Então, pensando nesse tratamento global, hoje temos um encontro mega especial com a fonoaudióloga Rosane Consalter, aqui no GPFIM. Seja muito bem-vinda! Isso mesmo, dona Amélia. É muito bom termos a oportunidade de conversarmos com uma fonoaudióloga na reunião de hoje. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito contente de poder participar e falar um pouquinho para vocês sobre a importância da fonoterapia nas doenças de Parkinson. Quero agradecer à professora e fisioterapeuta Larissa e à professora e fisioterapeuta Soraya pelo convite, pela oportunidade de tentar passar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, ok? Sempre tive muitas dúvidas relacionadas à minha fala e nunca soube como encontrar respostas para essas questões. Eu também. E para começar, eu já gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Rosane sobre o porquê da minha fala ser um pouco arrastada e irregular, sabe? Seu Francisco, pergunta ótima, tá? Essa percepção, né? As pessoas falarem que você está falando um pouco arrastado, que a sua voz é um pouco irregular, isso é normal na patologia de Parkinson, certo? O porquê? Eu vou tentar explicar rapidamente como funciona isso. Então, vamos lembrar que a fala, assim como o andar, o correr, o escrever, são atos motores. E na doença de Parkinson, esse movimento, né, ele está um pouquinho prejudicado. Às vezes mais, às vezes menos. Então, ocorre o que? A característica principal é a lentidão do movimento, certo? Então, esse movimento ele vai ficar mais devagar, mais encurtado. Então, lembrando que a fala é um ato motor e nós precisamos dos órgãos fonoarticulatórios estar íntegros, né? Para que haja esse movimento na fala, nós precisamos muitas vezes nos conscientizar do movimento. No caso da patologia Parkinson, a gente tem que pensar um pouquinho mais para que a gente possa articular, movimentar. A articulação é esse ato que eu chamo um ato motor, né, dos movimentos deste órgão, certo? Então, e cada som da fala, cada pedacinho da fala eu faço um movimento. Por exemplo, vamos falar aqui, seu Francisco. Olha, quantas vezes eu movimentei a minha boca para que a minha voz seja colocada lá fora, né? Então, nós temos que ter essa consciência que a fala, ela é um ato motor. E sendo um ato motor, nós temos que percebê-los, tá? E não é só na doença de Parkinson. No decorrer da nossa vida, nós também vamos diminuindo todo esse movimento.
concordam? Vai ficando um pouco mais lento. A patologia do Parkinson, um pouco mais, certo? Eu gostaria aqui de falar também que a voz está inclusa na fala. De que maneira? Né? A voz é produzida na laringe, nas pregas vocais. Esse movimento que as pregas vocais fazem, gente, pregas vocais são 2 músculos pequenininhos dentro da nossa laringe, dentro da nossa garganta. Então, o primeiro processo é pensar o que eu vou falar, né? Nisso ocorre um movimento organizado do respirar, produzir o som e articular. Isso é chamado de voz falada. Nós temos a voz cantada e nós temos só a fala. Que a fala, ela é articulação, só articulação, entende? Ah, então é por isso. E eu gostaria de saber também por que as pessoas ficam sempre me pedindo para repetir tudo que eu falo. Para que a nossa voz saia num tom que seja audível, que seja que a pessoa possa entender, né? Ela tem que ter um tom, uma intensidade. Eu sempre digo aos meus pacientes, isso já é uma dica, pense forte, fale forte. Né? Muitas vezes a gente pensando, a gente consegue até melhorar a nossa respiração para que a gente possa emitir a nossa voz falada. Então, só para que fique claro, nós temos que ter uma coordenação entre respiração, fonação e articulação, certo? Ah, sim, agora eu entendi. Mas, doutora, o que eu posso fazer para melhorar isso? Para melhorar, deve-se, em primeiro lugar, perceber as dificuldades. Né? Essa dificuldade está onde? Está no movimento da boca? Está na saída do ar? Né? Às vezes eu seguro meu ar, a minha voz aqui na garganta, né? Aonde? A língua está com um movimento mais diminuído, ela está mais lento. Vamos pensar aonde que nós estamos com essa dificuldade para que a gente possa pensar naquele movimento, mandar aquela informação para aquele órgão que está precisando. Às vezes é um movimento de abertura mais na vertical. Então, agora, movimentar essa boca mais na vertical mesmo, e só não só na horizontal, senão fica aquela voz meio fechada, entende? Então, isso melhora muito, a gente ter consciência disso. Em segundo lugar, a gente saber que cada som da voz falada tem um movimento. Então, quando eu vou falar Amélia, né? Eu abro, as vogais tem que ser bem pronunciada, certo? Doutora, existe alguma orientação que a senhora poderia nos passar? Alguma dica ou tarefa para casa? Posso sim, seu Francisco. Posso passar algumas dicas para que vocês possam estar fazendo. Bom, vamos lembrar que nós podemos melhorar a nossa voz com a respiração. A gente tem que encher bem os pulmões, né? Inspira e solta o ar. Lembrando sempre que a respiração é o alicerce da nossa voz. É o que vai impulsionar a nossa voz para fora. Por isso que tudo que tiver para fazer como um exercício respiratório é muito importante para a nossa voz. Então, a gente pode fazer alguns sons. A gente pode fazer um som que a gente chama de sons fricativos, que é esse sonzinho aqui, ó. Inspira, primeiro faz só o S, ó. Esvaziou, volta, respira de novo e faz o Z, ó. Deixa ele sair. Nesse segundo som, tá trabalhando com as pregas vocais. No primeiro, só com o ar passando e a prega vocal tá aberta. Então, isso é uma dica. Pode ser qualquer som que saia bem e seja feito com calma, tá? Às vezes parece algo tão simples, mas é
tão importante. Outra dica seria os movimentos dentro da boca. Por exemplo, a língua às vezes está meio paradinha, né? Aí a gente pode empurrar a bochecha. A gente pode também fazer o círculo. Muitas vezes, em determinadas fases, isso está difícil. Faz menos. Tenta chegar até aqui. Vai devagar e consegue, viu? Eu garanto para vocês. Faz só em cima. E engole. Sempre exercitando a deglutição também, ok? Em casa, eu preciso picar a comida em pedaços pequenos e às vezes bater para ficar mais pastosa. Isso é correto? A deglutição é um ato motor, então vai ocorrer mais lentidão. E nós somos feitos de muitos e muitos músculos. A língua, ela é composta de músculos. A laringe, também de musculatura. E elas devem ser exercitadas também. Nós temos que pensar para deglutir. Então, a primeira fase que eu considero da deglutição é a mastigação. É o preparo do bolo alimentar dentro da boca. Se eu não mastigar bem e sentir aquele alimento dentro da boca, ele pode ir para um caminho errado e eu engasgar. Eu ter a tosse, né? Aspirar, ficar doentinho. Não precisa disso. Vamos lá. Vamos exercitar essa mastigação. Muitos podem ter prótese. Aí dificulta um pouco, às vezes não está bem ajustadinho, né? Então, pega um alimento um pouco mais fácil para mastigar. Coma um alimento mais cortadinho mesmo. Agora, quem ainda pode mastigar, exercite bastante. E aquele que já tem que cortar, fatiar mais fininho, tudo, ou mesmo amassar, né? Antes de ser batido no liquidificador, eu sugiro que amasse, tá? Sinta os pedacinhos. Mas isso vai depender muito do grau de dificuldade de cada um. Então, por isso, sempre digo, vamos ver como que está para fazer esse movimento, né? Se está muito difícil, porque quando a gente engole, ó, a laringe sobe, ó. Tá? A gente tem um movimento com uma firmeza, a gente tem que fazer isso várias vezes. Então, isso eu digo, que comer já é uma preparação, certo? A gente pode também, na hora do engasgo, se a gente acontecer da gente engasgar só um pouquinho, ficar aquela secreçãozinha ali, faz um sinta se a voz está saindo bem, ou se ela está molhadinha, sabe? Se não tossir, provoque essa tosse, tussa para poder expelir. Mas o principal para prevenir o engasgo é ter uma boa mastigação, um bom preparo dessa musculatura para que esse alimento seja preparado para que ele possa ser deglutido corretamente, certo? Doutora, quando devemos procurar um profissional fonoaudiólogo? Então, seu Francisco, quando procurar, né? Nós trabalhamos muito com a prevenção. Então, a partir do momento que a pessoa já sabe que ela está com a doença de Parkinson, é importante pegar as orientações. Muitas vezes, eu no meu consultório trabalho com orientações. Às vezes, o indivíduo já está tendo os sintomas, mas a gente atende e ele vai fazendo em casa, porque é algo que pode ser trabalhado também em casa, não é verdade? Nós temos a obrigação de mostrar como fazer, como atuar, como mastigar, como deglutir, o que fazer para essa voz ficar mais alta, correto? Então, quanto mais cedo, melhor. Muitas vezes não tem condições, qualquer tempo é possível, certo? Perfeito, doutora.
Agora, como é o trabalho do fonoaudiólogo para pessoas com doença de Parkinson? O que poderia ser trabalhado com pessoas como nós? O trabalho fonoaudiológico nas doenças de Parkinson evoluiu bastante de uns anos para cá, né? Nós temos hoje quem se dedica na área de voz e da parte da motricidade orofacial, ela está apta a trabalhar com o indivíduo, as disfagias, né? Então, nós trabalhamos tanto com o sistema respiratório, articulatório e o fonatório. Então, a gente tem que ter essa noção do que o paciente está precisando para que a gente possa trabalhar, certo? É esse o nosso trabalho. Vamos se dizer assim, as fisioterapeutas aí trabalham com o corpo, não é verdade? É o sentar, é o andar, é o caminhar, é o ficar retinho. E nós trabalhamos com essa região. A região também do sistema digestivo, do sistema respiratório e do fonatório. Ok? Deu para entender um pouquinho? Sim, deu para aprender muito. Gostaríamos de agradecer a sua presença por aqui e por explicar tão bem essas questões sobre a nossa fala. Muito obrigada! Sim, adoramos tê-la como convidada e muito obrigado novamente. Agora eu quero agradecer a vocês. Excelentes perguntas, Dona Amélia, seu Francisco. Espero ter ajudado e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? Nossa, que legal! Quanto conhecimento compartilhado aqui hoje na nossa palestra! Realmente foi uma palestra excelente e muito pertinente pra gente. Adorei a participação da doutora Rosane aqui na nossa reunião. Sim, eu também! E agora eu entendi o motivo da nossa fala ser um pouco mais arrastada, pois a fala é um ato motor, e na doença de Parkinson a característica principal é a lentidão do movimento. Por isso, temos essa alteração e precisamos pensar um pouco mais para articular. Exatamente! E tudo isso tem a ver com a nossa respiração, né? Sim, demais! Gostei da dica dela do pense forte e fale forte, pois quando pensamos, melhoramos a nossa respiração e conseguimos produzir melhor a nossa voz falada. Verdade, mas primeiramente devemos perceber qual é a nossa dificuldade para podermos trabalhar nelas. Sim, e já dá para trabalhar com as dicas que ela passou para nós, né? Sobre encher bem os pulmões para melhorar a nossa respiração e, consequentemente, a nossa voz. Sim, eu gostei que ela passou alguns exercícios que associam a respiração com alguns sons, como inspira, ou seja, puxa o ar, e quando soltar o ar, faz sss. Depois respira novamente, faz zzz. E tem aqueles exercícios de movimentar a língua, fazendo movimentos circulares ou empurrando a bochecha. Verdade, eu não tinha notado, mas é tão importante trabalharmos toda essa musculatura da boca, né? Pois é com ela que nós evitamos de engasgarmos na hora de mastigar. É mesmo. E como ela disse, caso seja muito difícil para mastigar, podemos cortar em pedacinhos ou amassar os alimentos para facilitar na hora de comer. Sim! Nossa, Dona Amélia, essas palestras do GPFIM estão sendo demais! Verdade! Mal posso esperar pela outra. Eu também. Dona Amélia, já vou indo, porque já quero praticar um pouco desse exercício que a doutora passou para nós. Boa ideia! Também vou praticar agora. Tchau, Chico! Até a próxima! Tchau!